dizer que é uma grande honra, uma grande satisfação poder ser instrumento de Deus para transmitir a palavra dele nesta noite. Agradeço a Deus, ao nosso presidente, que tem nos honrado aqui nesse campo de Campinas. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos estar lendo o versículo 11 ao 16. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abias-rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Os irmãos podem assentar. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que quando nós analisamos o livro dos Juízes, nós vamos ver que depois da morte de Josué, o povo passou por mais de 3 séculos, nos quais não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que era certo. Aprove Deus não levantar de imediato um líder para direcionar o povo em Israel. E o que acontecia é que o povo então deixava-se influenciar pelas nações vizinhas, nações que adoravam outros deuses, que tinham costumes pagãos e faziam com que o povo de Israel aderisse a esses costumes. Então, o povo passava por situações difíceis, complicadas, porque havia se afastado da presença de Deus. E quando o povo se afastava da presença de Deus, eles então se lembravam de Deus novamente. E quando eles se lembravam de Deus, eles levantavam um clamor diante da face do Senhor, e Deus vinha com a sua misericórdia, com a sua graça infinita, porque Ele é Deus de misericórdia. Ele levantava um juiz ali em Israel, e aquele juiz, então, na verdade, não era um juiz para julgar o povo, mas era, na verdade, um líder militar. Era um juiz que estava como líder militar. Então, aquele juiz, cheio do poder de Deus, através do Espírito Santo, se levantava e conseguia fazer com que Israel se libertasse da opressão, dos problemas que aquele momento que eles se afastaram de Deus havia trazido sobre eles. Mas aquele juiz morria e aquela geração ia passando e surgia uma nova geração. E essa nova geração se esquecia de Deus, não se lembrava de Deus. Então eles iam pelos mesmos caminhos dos outros e começavam a fazer tudo errado novamente. Observavam os costumes das nações pagãs, iam por aquele caminho, e quando eles estavam bem fortes ali dentro, Deus permitia então que viesse novamente uma luta, viesse novamente uma guerra, e eles começavam a se ver apertados novamente. Aí eles se lembravam do Deus dos avós deles, dos deuses dos bisavós, e eles então começavam a clamar a Deus novamente. E eles clamavam a Deus novamente,
e Deus vinha novamente com a sua misericórdia, com a sua graça infinita, levantava um juiz em Israel e os libertava da mão dos seus inimigos. Gideão foi o 5º juiz ali em Israel. E diz a Bíblia que no período de Gideão, o povo havia se afastado da presença de Deus. O povo havia pervertido os costumes da lei de Deus. E eles começaram então a andar por caminhos que não agradavam a Deus. Fazer tudo ao contrário da lei de Deus. E a Bíblia diz que Deus permitiu que os midianitas se levantassem contra o povo de Israel. Os do Oriente também se levantaram contra o povo de Israel. E agora o povo então começou a viver uma opressão terrível. Porque eram nações fortes, bem preparadas, que tinham exércitos fortes. E eles começaram a oprimir o povo. Israel plantava, mas não colhia. Porque os midianitas vinham com os do Oriente e saqueavam toda a colheita de Israel. Eles vinham e tomavam todo o melhor gado de Israel. E o povo então começou a se empobrecer de uma maneira terrível. E a miséria tomou conta do povo de Israel. Por quê? Se afastaram da presença de Deus. Andaram pelo caminho das nações pagãs. Andaram pelos costumes que não agradavam a Deus. Então agora eles estavam vivendo uma situação terrível. Mas Deus havia levantado um profeta. Deus havia levantado um profeta para orientar o povo, para que eles pudessem se voltar para Deus. E o profeta havia dito que Deus havia feito coisas tremendas ali no Egito, para livrar o povo das mãos de Faraó. O profeta alertou que Deus havia colocado mãos fortes sobre o Egito, para destruir ali Faraó e libertar Israel da escravidão. Mas eles não se lembravam disso. Estavam bem acostumados àquilo que agradava aos seus olhos, que eles observavam das nações pagãs. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não entrarmos por caminhos que vá contra a lei de Deus, para que nós possamos estar sempre alertas, que Deus sempre está de olho em cada um de nós. Nós somos especiais para Ele, mas Ele permite que situações difíceis possam acontecer na vida daquele que se afasta da presença dEle, porque Ele ama os seus filhos, Ele corrige os seus filhos. E agora o povo de Israel estava empobrecido, fugindo para cavernas, estava escondendo dos midianitas, mas nada estava acontecendo diante deles. E o que aconteceu? Eles clamaram ao Deus verdadeiro. Eles clamaram ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E agora Gideão entra nessa história. Gideão estava ali malhando o trigo no lagar. Com o fracasso espiritual de Israel, o inimigo havia empobrecido Israel. E Gideão agora estava ali, tentando salvar a sua colheita de trigo, para levar alimento à sua família. E ele poderia estar pensando: eu estou aqui só, ninguém está me observando, ninguém está me vendo, mas Deus estava olhando para Gideão. A forma que ele se comportava, que ele era diferenciado. Diante dos problemas, diante das dificuldades, ele estava ali determinado em salvar a sua colheita, para garantir o sustento da sua família. E Deus olhou aquilo ali, e Deus viu um grande valor na vida de Gideão. Você pode estar pensando: ninguém me vê, ninguém me olha, mas Deus está te vendo, Deus está te olhando. Aonde você está, o Espírito Santo de Deus estava olhando para você. Em meio à tristeza, à pobreza e à angústia, ali estava Gideão. Estava ali malhando trigo no lagar. E lagar não era lugar de malhar trigo, era lugar de espremer as uvas para preparar o vinho, o suco da vinde. Mas ele estava fazendo isso para enganar os midianitas, enganar
os amalequitas, os do Oriente, para garantir o sustento da sua família. Então, neste momento, é quando Deus, através do anjo, e aqui nós temos uma teofonia, né? Teofonia, como diz aqui o nosso mestre, pastor Enoque, Deus se apresentando a Gideão e dizendo para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o Senhor fala para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão olha para o anjo do Senhor e ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tantas coisas terríveis? Porque nós estamos sendo massacrados por esse povo terrível, por essa nação que não tem misericórdia de nenhum de nós. O que é feito do que aconteceu no passado, os nossos pais nos contaram ali no Egito, que Deus livrou o povo com mão forte e poderosa. O que é feito desse Deus? Às vezes, quando nós estamos passando por momentos angustiantes, difíceis, nós podemos pensar: cadê o nosso Deus? Onde está Deus? Era isso que Gideão estava pensando, mas Deus estava ali, preparando ele, para ele livrar Israel da mão dos inimigos. Deus estava olhando para ele, Deus estava sempre de olho em tudo que ele estava fazendo, porque ele se agrada daquele que anda na presença dele. Naquele momento, Gideão era o homem mais valoroso ali em Israel. E o Senhor então fala com Gideão, e ele diz assim: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele retrucou o Senhor: como? Se eu sou o menor, se a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na casa de Manassés. Na verdade, você pode pensar que é o menor, que você é pequeno, mas Deus está olhando para você diferente, porque Deus tem um olhar diferente para cada um de nós. Ele te olha de uma maneira diferente. Às vezes você não se valoriza, se sente pequeno, mas Deus te acha valoroso, grande, e Ele está de olho em você. Deus estava de olho em Gideão. Gideão seria usado para mudar o cenário ali em Israel. Aquele cenário iria ser mudado, porque Deus estava olhando para um homem de valor, um homem que tinha temor de Deus e que tinha fé e esperança de dias melhores. Nós nunca podemos perder a fé, a esperança de dias melhores. E Gideão estava sempre tendo a certeza que o seu trabalho não seria em vão, que ele estava ali para proteger e salvar a sua família, porque ele estava esperando o quê? Dias melhores. Dias melhores virão, e os questionamentos de Gideão iriam cair por terra, porque o Senhor mesmo disse: vai e tu ferirás os midianitas, porque eu serei contigo. Quando Deus entra na batalha conosco, não há nada impossível para aquele que crê no poder de Deus. Por mais difícil que fosse, naquele momento, aquela tarefa, era uma tarefa árdua, mas o Senhor estava dizendo para Gideão: eu serei contigo, eu vou contigo, aonde você estiver, eu vou estar contigo, só eu que vou estar te capacitando, só eu que vou estar te levantando, não, você não vai só, eu estou o tempo todo te observando, e eu vou te levantar. Você pode estar pensando: que batalha difícil, que batalha árdua, que dificuldade, que problema. Mas o Senhor é o mesmo Deus de Gideão, que está olhando para você e está dizendo: eu serei contigo, eu vou contigo nessa batalha, eu te levanto, eu te tomo pela minha mão direita e te sustento, porque eu sou Deus, e para mim nada há de impossível para acontecer diante de mim. Nesse momento, Gideão já sentia o poder de Deus. Ele já sentia que verdadeiramente quem estava falando com ele era o anjo do Senhor, era o próprio Deus.
E ele foi se enchendo da graça e do poder de Deus. E ele disse: espera um pouco aí, eu vou ali, eu vou voltar já. E ele foi buscar um presente para o anjo do Senhor. E diz aqui a Bíblia, ele diz assim, no versículo 18: rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E diz: eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor, acompanhe na sua Bíblia, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão não viu mais o anjo do Senhor. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse a Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Gideão não tinha experiência com Deus, mas agora ele teve experiência com Deus. Para fazer a obra de Deus, para marchar, para ser vitorioso, é preciso ter experiência com Deus. Gideão, ele só tinha conhecimento de ouvir falar de Deus. Aquela geração toda só conhecia Deus de ouvir falar. Eu ouvi falar mesmo que quando o povo estava lá no deserto, marchando ali no deserto, o exército de Faraó veio perseguir o povo, e estavam diante do Mar Vermelho, e Moisés levantou o cajado, e o mar se abriu, e o povo de Deus passou são e salvo. E quando o exército de Faraó entrou no mar, entrou para perseguir, o mar fechou e eles sucumbiram diante de Deus. Ele ouviu falar. Eu ouvi falar que quando no deserto quente, dias de sol escaldante, Deus preparava uma nuvem para proteger o Deus do calor escaldante do deserto. Eu ouvi falar que nas madrugadas geladas do deserto, Deus levantava uma coluna de fogo para aquecer o povo do frio, do gelo do deserto. Eu ouvi falar que quando o povo teve sede, Moisés brotou a rocha, feriu a rocha e fez brotar água para saciar a sede do povo. Ele tinha ouvido falar tudo isso, mas agora ele estava tendo uma experiência com Deus. Ele estava diante do anjo do Senhor, ele estava vivenciando a presença de Deus. Nós não podemos viver um evangelho de ouvir falar. Eu ouvi falar que Jesus curava, eu ouvi falar que o cego enxergou, eu ouvi falar que o Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia. Nós temos que ter experiência com Deus, e a experiência com Deus só vem com comunhão, com leitura bíblica, com buscar cada dia mais a presença de Deus, estar na casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, Deus vai nos enchendo de fé, de capacitação para enfrentar o dia a dia, para enfrentar os problemas e para adquirir vitórias. Gideão agora havia tido uma experiência com Deus. E o próprio anjo disse para Gideão: vai agora e destrói todo altar que foi levantado para Baal. Destrói o altar da casa do teu pai. Porque é preciso
remover toda a mancha do pecado, tudo que não agrada a Deus, para que eu continue dando a vitória para vocês. E Gideão então se levanta, e ele olha, e ele como homem, ele teme. Mas à noite, diz aqui no versículo 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo disseram: Gideão, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. E eles intentaram então matar Gideão. O inimigo se levantou agora para destruir Gideão, mas eles não conseguiram. Eles estavam preparando então para matá-lo. Porém Joás, no versículo 31, disse a todos que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derrubaram o seu altar. Se Baal era Deus, que ele então mesmo pudesse então enfrentar Gideão. Isso estava dizendo o quê? A partir daquele momento, Gideão edificou um altar ao Senhor. Agora o povo, e ele reuniu todo o povo, e ele disse: agora nós estamos com Deus fiel e verdadeiro. Agora nós estamos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora sim, todo o altar de Baal foi destruído. Tudo que não servia para Deus, eu destruí. E agora eu edifiquei um altar para Deus. Agora o povo pode louvar, pode glorificar, porque agora este verdadeiramente é o altar do Deus vivo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não edificar altar para Baal dentro da nossa própria casa. E nós precisamos analisar todos os dias o que tem entrado diante de nossos olhos. Gideão teve agora a sua experiência com o Senhor, e agora ele estava preparado para enfrentar os inimigos terríveis, os midianitas e os do Oriente, porque Deus estava com ele e ele havia cumprido tudo o que Deus o havia dito. Agora ele tinha experiência com Deus. Irmãos, e nesse momento, Gideão começa a se preparar para a batalha, porque ele sente que agora ele está preparado para enfrentar os midianitas. Mas ele ainda é um homem, né? E o homem é homem. O homem sempre tem um pouco de temor de alguma coisa. Então, ele reúne um exército que ele achava grandioso, 32 mil homens, para enfrentar os midianitas. Estava ali agora, Gideão, com 32 mil homens, estavam preparados para ir à guerra. Mas Deus olhou para Gideão e disse: é muita gente, Gideão. Manda os covardes, os tímidos, voltar para casa. E Gideão então cumpre a palavra de Deus. E ele chega diante daqueles soldados e diz: quem for covarde, quem for medroso, pode voltar, pode ir embora para suas casas. E diz a Bíblia que 22 mil homens voltaram para casa, porque tinham medo de ir à guerra, tinham medo de enfrentar o inimigo. E o medo é algo terrível na vida do homem. Nós precisamos estar o tempo todo orando a Deus para nos fortalecer, para que nós não venhamos esmorecer e temer o adversário das almas. Continuar marchando firme, continuar na presença de Deus, mesmo diante das dificuldades dos problemas. E agora, então, Gideão está ali e ele pensa que tem um exército forte ainda, 10 mil homens. Mas diante de um lago, Deus fala para ele: olha, eu vou fazer uma prova com você, Gideão. Aqueles que lamberem a água, agachados, você vai separar do lado. E aqueles ajoelhados que se baixarem, você também vai separar. E diz a Bíblia que aqueles que lamberam as mãos à água com vigilância,
olhando para os lados, para ver se tinha um inimigo, foram apenas 300 homens. O restante, Deus disse, pode mandar embora. Pode ir embora. Porque não tinha vigilância. Mas na verdade, Deus queria mostrar para Gideão o quê? Que a vitória não era de um exército. A vitória era do próprio Deus. Nós nos capacitamos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, mas se o Senhor não for contigo, você não tem vitória. É o Senhor quem dá a vitória, é o Senhor que te exalta, é Ele que te põe em lugares altos. Não adianta nós confiarmos no poder da nossa força, não adianta nós confiarmos na nossa própria inteligência. A nossa confiança tem que ser em Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona para a vitória. E agora Gideão estava com os 300. 300 homens para enfrentar um exército de mais de 120 mil homens. E segundo os teólogos, está aqui o pastor Enoque, qualquer coisa ele me desmente. Cada soldado de Israel teria que abater 450 soldados midianitas. Ou seja, era uma tarefa impossível aos olhos humanos. Mas quando tudo se torna impossível aos olhos humanos, é que entra Deus. Deus estava entrando no processo. E eu não me canso de falar, Provérbios 21, 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não temos a vitória. E Gideão agora estava preparado para enfrentar o inimigo tão poderoso, mas Gideão era homem. E mais uma vez, ele chega diante do Senhor e faz uma prova diante de Deus. Aqui está no versículo 37 de Juízes 6. Eis que eu porei um velo de lã na eira, se orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E aconteceu como Gideão dissera. Só que ele ainda queria fazer mais uma prova com Deus. Ele disse assim, e disse Gideão, não se acenda, Senhor, a tua ira com teu servo, contra mim, mas só mais uma vez eu quero fazer um teste. Rogo-te que se houver só no velo secura e em toda a terra orvalho, eu saberei que é o Senhor que está comigo. E diz a Bíblia aqui, e Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Irmãos, não é pecado fazer prova de Deus. Isaías 7 nos fala, versículo 11 em diante, nos fala que nós podemos fazer prova com Deus. E Gideão estava fazendo prova com Deus para ter a certeza que verdadeiramente Deus estava com ele naquela batalha. E agora então, ele tem a certeza de que Deus estava com ele e ele poderia então agora tranquilamente enfrentar o exército dos midianitas. Mas ele ainda estava temeroso. E o anjo do Senhor, vai andando, leva o seu moço, pura, e você vai ouvir alguma coisa lá no acampamento. E alguém contando um sonho, que eles estavam enfrentando dificuldades, problemas, e alguém diz assim, isto não é a espada de Gideão? E ali foi mais uma confirmação de que Deus realmente daria a vitória para Gideão. Irmãos, a nossa vitória está em andar com Deus. A partir do momento que o povo se voltou para Deus, a partir do momento que os altares de Baal foram destruídos, que o povo fez um compromisso com Deus, o Senhor veio sobre Israel para dar a vitória para todo o povo, através de Gideão e os 300 homens. E quando nós analisamos a forma que foi a vitória, parece algo de história da carochinha, como muitos dizem por aí. Mas tudo de Deus é sobrenatural. Tudo de Deus é especial, é diferente, porque Ele é Deus. E nós não estamos aqui pregando um Deus que não tem poder para fazer nada. Esse Deus que nós servimos é um Deus forte.
Ele muda situações, Ele transforma a vida de pessoas. Ele pega o pobre e levanta e faz assentar em mesa junto com reis e príncipes, porque Ele é Deus. E Gideão então se levanta com esses 300 homens, apenas 300 homens, porque na verdade Deus estava dizendo que, para que o exército de Israel não se vanglorie e ache que com os seus soldados eles obtiveram a vitória, porque ninguém de sã consciência poderá acreditar em um homem liderando 300 homens destruir uma nação como os midianitas e os do Oriente, que eram numerosos. Diz a Bíblia que eram numerosos como gafanhotos. E o que aconteceu? Deus então suscitou uma confusão ali no meio do acampamento dos amalequitas, dos midianitas, e eles começaram a guerrear e debater entre eles, e começaram a se matar. E todos foram destruídos, porque Deus havia feito uma promessa a um homem de fé. Irmão, se Deus te fez uma promessa, descansa em Deus, creia no poder de Deus. O poder de Deus é quem vai te dar essa vitória, é Ele que vai te saciar diante das dificuldades, diante da sede dos momentos que você está passando. Irmãos, quando nós analisamos um ano que se finda, existe muitas pessoas frustradas, que fizeram projetos, planos, e que às vezes não alcançaram esses projetos, esses planos. Mas saiba de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não foi como você imaginou, se não foi como você queria, é porque Deus tem planos maiores, melhores para você. Como que Gideão, ali, escondido, malhando trigo ali no lagar, podia imaginar que Deus iria falar com ele da forma que falou? Ele mesmo disse, nós acabamos de ler a Bíblia: eu sou o menor na casa de meu pai, quem sou eu? Como poderei enfrentar um exército tão poderoso? Às vezes você pode estar olhando para si e pensando: eu sou pequeno demais, eu não dou conta desse problema. Mas lembra do Gideão, lembra do anjo do Senhor, que falou com Gideão, que apareceu a ele, que falou com ele, que ele foi falando e acreditando na palavra do anjo do Senhor, e essa palavra foi penetrando no coração de Gideão, e ele foi sendo capacitado para enfrentar as obras do mal, tanto espirituais como materiais, porque ele também enfrentou as hostes espirituais ao destruir o altar de Baal. Irmãos, Deus te chama nessa noite para ser vitorioso, para ser como o Gideão e os 300, vencer as batalhas, enfrentar as dificuldades, e Deus te fala uma palavra: você não está só, você não está esquecido, Deus está te vendo. Amém? Fique de pé comigo. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para esse homem de Deus, Gideão será sempre lembrado eternamente como exemplo de fé. Ele está lá nos livros, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, como os heróis da fé. Pela fé ele alcançou grandes vitórias, mas a grandeza de Gideão, a grandeza deste homem, não se encontrava na sua força física. A grandeza deste homem não se encontrava na sua inteligência. A grandeza desse homem não se encontrava na sua aparência física, porque a Bíblia nem fala da aparência física de Gideão, mas a grandeza dele estava em confiar no poder de Deus. Quando nós confiamos no poder de Deus, Deus levanta para te sustentar aonde você estiver. Quando nós
olhamos para o poder de Deus, esse poder vem transformar a vida das pessoas, renovar pactos, trazer vitórias, derrubar as angústias, as aflições do dia a dia. Nós sabemos que os dias são maus. Na terça-feira, nosso presidente pregou, deu um ensino bíblico sobre uma nave, onde o mundo está dentro dessa nave, indo para uma camada de buraco preto, que simboliza o inferno. Mas ali Deus vai tirando, vai resgatando vidas, tirando um para cá, outro para lá. Aqueles que vão tendo fé para crer no poder de Deus, vão pulando dessa nave, e Deus vai salvando almas, salvando pessoas. E nesta noite, eu tenho certeza que Deus quer te tirar da nave, que está indo para o buraco negro, que está indo para o inferno, para te dar a salvação eterna, a vida eterna. Porque o maior bem que um homem pode ter é a sua salvação. Amém? Tem alguém que nos visita nessa noite, que ouviu a palavra de Deus e sentiu: eu preciso mudar de vida, eu quero mudar de vida, eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu quero ser como Gideão, quero ser observado por Deus, ser um varão valoroso, uma varoa valorosa. Se tem, levante a sua mão. Eu quero ver aonde você está ali. Já levantou, já veio aqui na frente. Mais alguém que nos visita nesta noite, que ainda não fez um compromisso com Deus. Nós estamos te esperando. Jesus está te chamando. Jesus está te tirando da nave que está indo para o buraco negro, para te colocar no reino de Deus. Deus tem um plano melhor para você nesta noite. Deus tem planos bons para nós nessa noite. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a palavra de Deus jamais vai voltar vazia. Eu tenho certeza que quem ouviu essa palavra, eu não sei, às vezes todos já aceitaram Jesus como Senhor, mas se tem alguém aqui que ainda não fez esse compromisso, eu tenho fé que essa palavra vai falar durante toda a semana no seu coração, e você vai voltar no próximo domingo para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.